Olá, tudo bom? Dia 15 de outubro agora, o Mercado Livre ele mudou a forma que você configura, que você cria uma campanha de publicidade lá, que no caso o Mercado Ads, né? Dos anúncios. Então, antigamente, quando você criava uma campanha, você escolhia quantos por cento de ACOS que era o seu objetivo. E agora o seu objetivo vai ser em ROAS. Mas tem muita gente me perguntando, com muitas dúvidas, né, qual que é a diferença de ACOS para ROAS. Então, para tomar cuidado, para vocês não terem prejuízo na campanha de ads de vocês daqui para frente, quem ainda não é assessorado por nós, né, quem é assessorado por nós e a gente faz toda a configuração do ads, então esse vídeo é mais para explicação. Agora, para você que tem a nossa consultoria, então é importante vocês saberem para quando vocês forem fazer as novas campanhas, fazer da forma correta. Porque pode correr o risco ali de ter um gasto alto. Tá? Então vamos voltar um pouquinho atrás. O que é ACOS? Né? ACOS mostra quanto você gastou para cada real ganho. Então o ACOS nada mais é que uma porcentagem que você investiu para ter aquela venda. Então aqui ele tem um exemplo. Né? Imagina que você tem uma barra de chocolate e essa barra custa R$10. Pode ser o seu produto. Né? Então você vendeu o seu produto por R$10. E para ter essa venda de publicidade, que você teve um retorno, que você vendeu e recebeu R$10, você gastou de publicidade R$2. Então o ACOS é quanto que você gastou para ter aquela venda. Então nesse caso nós gastamos R$2 para ter uma venda de R$10. Então quanto que esses R$2 representa desses R$10? Que no caso são 20%. Então neste exemplo aqui teve um gasto de 20% de ACOS. Tá? Então aqui ele mostra o exemplo. Você vendeu R$10, gastou 2, então o seu ACOS é de 20%, porque 2 é 20% de R$10. Tá? Então a cada R$10 que eu ganhei, gastei R$2 ali para conseguir vender. Né? Então esse é o ACOS, que é o que vocês já conhecem, que vocês já trabalham, que já configura já há anos pelo Mercado Livre. Só que agora você não vai mais configurar pelo ACOS, vai configurar pelo ROAS. E o que é o ROAS? O ROAS é o contrário do ACOS. Ele mostra quantas vezes, tá? O ACOS é porcentagem e o ROA é quantas vezes. Quantas vezes o dinheiro do anúncio voltou para você em vendas. Então aqui no caso, aqui no mesmo exemplo, né? Você gastou R$2 para fazer essa venda, gastou R$2 com publicidade para fazer essa venda e recebeu R$10. Então esse R$10 ele é 10 vezes, ele é 5 vezes os R$2 que você investiu. Então o seu ROAS é de 5 vezes. Você recebeu 5 vezes a mais do que o valor recebido. E como que faz essa conta? Você pega o 10, divide por 2, que dá igual de 5. Né? Então ele é o 5. Então o ROAS ele é considerado em 5 vezes. E o ACOS em porcentagem. Então nesse exemplo aqui, então, a cada R$1 gasto, a cada R$1 que eu gastei, eu ganhei R$5 de volta. Aqui está escrito errado, tá? Não é R$5, é 5 vezes de volta, tá bom? Então eu gastei R$1, retornou 5. 5 vezes aquele que você gastou. Então, resumindo, quanto menos o ACOS, melhor. Tá? Então a nossa meta é ter no máximo 5 de ACOS. Tá? Então o que a gente sempre busca ali na publicidade é gastar no máximo 5% de ACOS. E quanto menor, se a gente tiver um ACOS de 3, de 4, é o ideal. Né? Então quanto menor ACOS, melhor. O ROAS já é totalmente ao contrário. Quanto maior o ROAS, melhor. Porque você quer dizer que o seu investimento deu muito mais retorno. Tá? Então aqui no caso, você precisa tomar muito cuidado. Porque você está acostumado lá a colocar 5% de ACOS. Agora, como a configuração vai ser em ROAS, se você colocar 5% de ROAS, você vai estar colocando um ACOS de 20%, que é muito alto. Imagina você fazer uma venda de um produto e você gastar 20% daquele valor da venda que você fez em publicidade. Muitas vezes não é a margem de lucro que você tem. Então não pode ter um ROAS de 5%. O seu ROAS tem que ser muito mais alto. Tá? Então isso é importante vocês terem em mente.
Vamos usar aqui para mais alguns exemplos. Aqui, imagina aquelas máquinas de dinheiro, né? Que você vai lá e coloca uma moeda naquela maquininha e você recebeu de volta 5 moedas. Então quer dizer que o seu ROAS é de 5, que você investiu uma quantidade e voltou 5 vezes aquela outra quantidade. Tá bom? Que no caso do Acus seria 20% do investimento, né? Então aqui tem a tradução não, né? Acus é uma sigla de, eu não vou arriscar falar em inglês aqui, né? Então aqui tem a descrição do que significa Acus e ROAS ali por extenso, né? Aqui repete o que a gente já falou, do exemplo de R$2, mas esse documento eu vou mandar para vocês também, depois se vocês quiserem vocês podem estar lendo com mais calma. E o resumo nada mais é que isso. Acus olha o gasto. Então o Acus a gente olhava o que gastou. E agora o ROAS a gente olha o que retorna. Tá? Mas é importante vocês terem em mente que mesmo o Mercado Livre obrigando a gente a configurar o ROAS, você precisa fazer essa conversão, ter a mentalidade de pensar que sempre quando for o ROAS de 5, por exemplo, ele é equivalente ao Acus de 20%. Então tem um jeito fácil da gente mentalizar isso para ficar fácil, para não correr o risco de ver lá que o ROAS está 5% e achar que está muito bom, que antes era bom, Acus de 5, hoje o ROAS de 5 é péssimo. Você tem que ter o ROAS de 20 para cima, né, que a gente vai ver aqui mais para baixo. Então aqui tem um exemplo mais ilustrativo, né? O Acus mostra quanto você gastou para cada real vendido, né? Então aqui tem um exemplinho de novo, lá você gastou R$2 no anúncio, vende 10, então o Acus é de 20%. A inteligência artificial aqui colocou um 5 no lugar do S, né? Na hora que ela foi criar a imagem. E aqui é cada R$1 que eu gastei voltou R$5, né? Que é 5 vezes o valor investido. Então, resumidamente, o ROAS é o inverso do Acus. Tá? Então aqui, uma forma fácil de você fazer o cálculo é você pegar o ROAS. Para você descobrir o ROAS, você vai pegar o número 1 na calculadora, dividir pelo Acus. Aí vai dar o resultado do ROAS. Por exemplo, aqui, ó, você pega o 1, divide para 0,5, que no caso seria os 5%, né? Porque a porcentagem, quando você vai calcular, você tem que pôr o 0, antes, né? Então, 1 dividido por 0,5 é igual a 20 de ROAS. E assim por diante, tá? Mas tem uma forma mais fácil mais para frente que eu vou mostrar aqui para vocês na fórmula abaixo. E tem essa tabelinha que eu aconselho vocês a imprimir aqui, que já ajuda vocês no dia a dia, tá? Então ao invés de ficar fazendo esses cálculos, a gente fez essa tabela. Aqui é o ROAS e aqui é o Acus equivalente. Então o ROAS de duas vezes, ele equivale a 50% de Acus. Horrível, né? Ninguém tem uma margem de 50% na venda de um produto. E assim vai por diante, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então hoje a gente está acostumado a tentar chegar num Acus de 2, 3%. Então tem que tomar cuidado para você não querer um ROAS de 2, 3%. Porque se você fizer o ROAS de 2%, o Acus é 50%, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. No Mercado Livre, quando você está criando a campanha, ele põe 3 opções padrões ali, eu vou mostrar na prática para vocês daqui a pouco, tá? Mas ele põe 3 opções padrões para você escolher de ROAS. Eles estão fazendo isso de propósito para fazer a gente gastar mais com ads. Quais são essas opções padrões que ele coloca? Ele coloca a gente vai ver na prática, mas pelo que eu lembro é 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes e 6,6 vezes. Então, vamos supor que a gente faz uma campanha nova e coloca 6,6 vezes, que é o máximo que ele deixa como padrão ali. Você vai estar configurando o seu objetivo de 15% de Acus, que é muito alto, né? Que a gente nunca orientou ninguém a fazer
uma publicidade com um ACOS de 15%. A não ser que você seja um fabricante ou importador e você tem uma margem ali muito alta do produto e você consegue investir 15% ali da venda em publicidade. Se você tiver uma margem de 60%, você tira 15% de publicidade, ainda sobra ali uma margem de contribuição considerável ali, então aí você pode ter um ACOS alto desse jeito, né? Tá, então essa tabelinha aqui é interessante, se vocês, aconselho vocês a imprimir ela, que daí não precisa ficar fazendo cálculo, até vocês terem a mentalidade ali e conseguir decorar mais ou menos a porcentagem de ROAS que é aceitável e assim por diante, tá? Como mudar a mente ali de uma forma natural para que vocês consigam pensar melhor nesse sentido, né? Então, o truque de raciocínio para o retorno é que assim, se você gastou 5% para vender, o investimento é 20%, tá? Então, esse é o parâmetro principal, que sempre o nosso objetivo é ter no máximo um investimento de 5% de ACOS. Então vocês têm que ter em mente que 5% de ACOS representa a 20 vezes o ROAS. Então, no mínimo 20 de ROAS que vocês precisam ter configurado na campanha de vocês, tá? Para você ter ali o ACOS de 20%. Se você colocar o ACOS, o ROAS maior, o ACOS diminui, tá bom? Então, como que é a fórmula para calcular o ACOS, né? Então, hoje, como que funciona o ACOS? O ACOS nada mais é que você pega o valor gasto na sua publicidade dividido pela venda. Então, no exemplo lá do chocolate, a gente foi gasto R$2 para fazer a venda do chocolate e a venda deu retorno de R$10. Então, ele pegou 2 de investimento dividido pela venda dos R$10 vezes 100 deu igual 20% de ACOS. O ROAS, como que calcula o ROAS? Ele é totalmente ao contrário. Então a gente só inverte, a gente pega a venda, joga para cima e o investimento joga para baixo. Então como que calcula o ROAS? Você vai pegar o R$10 da venda e dividir por R$2 do investimento. Aí ele vai dar igual a 5, que é o ROAS de 5 vezes. Então quer dizer que você recebeu 5 vezes o valor que você investiu. Tá? Então essa é a fórmula básica para você descobrir qual que é o ACOS e qual que é o ROAS. Tá bom? E aqui tem uma planilhinha aqui mostrando mais ou menos a porcentagem de novo. E a gente colocou aqui no ROAS, tá vendo? A partir do momento do ACOS de 10%. Então, quando o ACOS fica acima de 10%, ele já começa a ficar bem crítico, tá? E o ideal então, você tem que ser do ROAS de 20 para cima. Agora vamos ver lá na prática no Mercado Livre. Então eu peguei aqui uma campanha, cliquei aqui em criar campanha, vou escolher o produto, agora eu vou lá embaixo clicar em seguinte. Então até aqui, normal, igual sempre foi no Mercado Livre. Essa é a nova tela. Tá vendo que ele pede para pôr o nome da campanha, vou pôr aqui ó, teste do vídeo, só de exemplo. Aqui ele pedia para você escolher o ACOS, agora ele pede para escolher o ROAS. E olha aqui que é a pegadinha. Antigamente a gente colocava 5% de ACOS e ele recomenda que você colocasse 5% de ROAS, ou 5 vezes de ROAS. Que esses 5 vezes de ROAS vai ser 20% de ACOS, tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Que se você for no automático, não perceber que mudou e fizer a campanha colocando 5 aqui, achando que está colocando 5% de ACOS, você está colocando não. Você está colocando 20% de ACOS, que 5 de ROAS é 20 de ACOS. Desculpa estar repetindo muitas vezes isso, mas é para realmente entrar na cabeça de vocês, tá? Que 5% de ROAS é equivalente a 20% de ACOS, tá? Então, resumindo, essas 3 recomendações que ele faz aqui automático, a não ser que você tenha uma margem muito grande, não é para fazer campanha dessa forma. Então vocês que são mentorados da gente, que faz a consultoria, já tem um padrão ali, uma regrinha que a gente faz ali e tudo, né? Então, baseado na regra que a gente faz,
Se fosse uma campanha antiga, aquela campanha que a gente colocava o orçamento diário de R$15, então aqui está 50, a gente colocava antigamente, né? O orçamento diário de R$15 e colocava o ACOS de 5. Agora, como que a gente faria se fosse essa campanha, né? R$15 diário e definir aqui manualmente e colocaria o ACOS, que era 5, né? Colocaria agora a gente vai colocar o ROAS de 20, tá? E repara aqui, ó, 35. Então vamos pôr 36 aqui, ó. Ele não deixa. O Mercado Livre não está deixando você colocar um objetivo de ROAS maior que 35. É um absurdo isso, né? Mas tudo bem. Como o nosso objetivo era 20, né? Então a gente coloca 20 aqui. Então se você for fazer uma campanha da forma antiga que a gente fazia, que era 15 de orçamento diário e 5 de ACOS objetivo, agora vai ser 15 de dinheiro de investimento diário e 20 vezes o ROAS, tá? Então é dessa forma que vai fazer agora. Se for fazer agora as novas campanhas que a gente está orientando, que no lugar do 15 de investimento diário a gente muda para 150, e no lugar do 5% de ACOS, agora a gente coloca 6% de ACOS, então ao invés de a gente colocar 20% aqui, a gente vai colocar mais alto ou menor? A gente vai colocar mais alto. Desculpa, a gente vai colocar menor, porque a gente vai aumentar o ACOS, né? Então o ACOS era 5, que a gente configurava antes, agora a gente vai começar a configurar 6. E 6 de ACOS representa quanto de ROAS? Vai representar 17 vezes. Tá bom? Então, as novas campanhas agora, quando vocês forem criar, sempre coloca 150 do diário e 17 de ROAS. Mas, Ricardo, e aquelas outras campanhas diferentes que a gente fazia quando a gente quer fazer para o catálogo ou para destravar um anúncio, dar uma alavancada, né? É a mesma coisa. Então vamos supor no catálogo que a gente orienta fazer uma campanha de catálogo na média de 8 anúncios ali, e no orçamento diário a gente sempre orienta ali para teste inicial, depois vai equalizando conforme a demanda, né? Colocar R$850 diário e 22 de ACOS, desculpa, 22 de ACOS não, 5% de ACOS, então era, vamos lá, de catálogo, R$600 e 5 de ACOS, que daria 20 de ROAS. Essas são as campanhas de catálogo, com em torno de 8 a 9 catálogos ali dentro, tá? Então, que era R$600 de orçamento e 5 de ACOS. Então o orçamento continua o mesmo e o ACOS, que era 5, vira 20 de ROAS. E para destravar o anúncio que a gente orientava a colocar R$850 de orçamento diário e 22 de ACOS, que era aquela campanha que só para destravar, no máximo 3 dias ali, monitorando para não deixar estourar e depois voltava. Essa daí que você colocava 22 de ACOS, agora é o equivalente a quanto? Vamos fazer o cálculo aqui para ver? Vamos voltar lá para o Excel para a gente ver como é que faz. Então, se é 22, vamos fazer aquele primeiro cálculo lá que ele fala, né? Se é 22 de ACOS, então a gente pega 1, divide por 22, vai dar o total de 45 de... 45 não, desculpa. Vezes 100 aqui, né? 4,5. 4,6% de ROAS. Tá? Então a gente vem aqui no ROAS, tá vendo? Viu como confunde? Porque ele é invertido, né? Então se você não tomar cuidado, por isso que é bom fazer os cálculos e entender melhor, ler o documento que eu vou mandar para vocês, se tiver disponibilidade, assista esse vídeo de novo, pausa, vê com um pouquinho mais de calma, porque confunde, tá vendo? Eu me confundi umas 2, 3 vezes aqui enquanto a gente estava gravando o vídeo. Então, resumindo, nas campanhas que é para destravar ali, que é para deixar no máximo 3 dias, que era antes 850 de orçamento diário e 22 de ACOS, aí nesse caso a gente vai pôr um valor mais baixo aqui, ou põe 4,5, não sei se aceita, vamos arredondar aqui para 5. Então 5 vezes, tá bom? Que daí vai dar mais ou menos os 22 ali,
21% de ACOS, tá bom? Então depois disso, o resto é normal, clicar em criar a campanha aqui e pronto, vamos criar a campanha do formato tradicional, né? Então a gente vai pôr aqui o ACOS de 17, o ROAS de 17 e o 150 que é a nova campanha, né? Que substituiu o 156 antigo. É só clicar em criar e a campanha está criada, tá bom? Então é isso aí, qualquer coisa, qualquer dúvida é só entrar em contato.